E aí, pessoas, Thiago aqui. Hoje esse vídeo eu vou fazer, olha só lá no... Tá aqui. Ó, o cenáriozinho aqui tá indicando o que vai ser hoje, que vai ser um pouquinho de 3D para a galera que se amarra nisso. Como vídeo de alternativas, é uma forma de aprender um pouquinho mais algo que possa ser relevante. Bora pro vídeo! Para quem conhece o trabalho do canal, sabe que eu faço uma série de vídeos relacionados a diversos programas gratuitos, abertos, livres para todas as plataformas e que isso aqui é interessante. O programa de hoje, para muitos fãs do 3D e curiosos e interessados, é o nosso querido Blender. Blender, traduzindo ao pé da letra, significa liquidificador, então Blender é o liquidificador, porque ele faz muitas coisas e faz sentido ter muitas coisas aqui hoje nesse programinha. A revista Blender Arts, infelizmente ela foi descontinuada, ela terminou, mas para quem quiser aprender um pouco mais, está em inglês, então atenção nisso. Vai precisar treinar e abusar do seu inglês, mesmo que seja ruim, veja, vale a pena dar uma olhada nisso. E tem um site específico para 3D de Blender, dos artistas que fazem coisas com Blender, e tem cada coisa aqui maravilhosa. Se você imagina, pô, como é que eu vou chegar nisso? Primeiro, você precisa aprender o 3D. Segundo, ganhar dinheiro com ele. E quanto mais você produz, mais você aprende. Quanto mais você aprende, melhor você fica. E no terceiro se você é realmente muito bom, não interessa a plataforma que você usa, interessa que você faz bons trabalhos e é isso que o mercado pede. Bons trabalhos e não a ferramenta que você usa. Que me deu um certo trabalho para fazer, mas de certa forma foi bom ter pensado nele durante um tempo até sair a execução final. O trabalho aí de cima que está ocorrendo é basicamente um cenário que eu planejei, montei de cabeça. Óbvio que já trabalho com 3D faz alguns anos, já até dei aula de 3D no Senai. Então é uma coisa até relativamente fácil de fazer quando você entende os princípios básicos, que no caso está o box modeling, que é modelagem em bloco ou modelagem em box, que você faz todo o trabalho a partir do bloco base de referenciação. Então, bom, seguinte, o 3D, Blender no caso, e também para o Autodesk Maya, AutoCAD, 3D Max. 3D Max é muito usado no Brasil, só que ele sofre um problema sério de interface que é irritante. Em contrapartida, o Blender é gratuito, serve para todas as plataformas, né? Linux, Mac e Windows. O 3D Max, se eu não estou errado, funciona só no Windows. Apesar de existir o Maya, que realmente ele é muito melhor na questão de interface e modelagem, na questão de medida ele peca um pouquinho. Mas, tirando esses detalhes, é meramente curiosidade. Também outra característica, né, o Blender tem um fork, para quem conhece o mundo da informática. Fork são todos os programas derivados de algum que surgem a partir das necessidades ou das faltas que alguns programas têm, e os forks geralmente conseguem resolver até o programa original resolver, ou acabam caindo numa outra situação que os originais não caíram e acaba criando uma variação bacana de programas. Na base, o fork do Blender é o Before Arts. Se você quiser aprender mais, é basicamente a mesma coisa. Até a interface dele é até mais agradável, apesar de ser 99% parecida, tem algumas definições de cores pela interface que facilitam entender. Então fica aí como acréscimo. E aí, bem, o Blender é uma ferramenta 3D gratuita, aberta, que vem desde os anos 2000 e pouquinho, como alternativa mais em conta que o mercado pedia e precisava. E aí a empresa que produziu o Blender meio que faliu. O cara que estava construindo, né, programando o Blender, chamado Dan Rosendahl, queria que a ferramenta ficasse gratuita, mas não tinha grana para pagar os royalties da empresa originária. E aí ele foi na comunidade, conseguiu levantar uma grana e comprou os royalties, pagou pelo programa, o programa é dele, e aí ele criou a Fundação Blender para dar desenvolvimento do programa e fazer o programa ser gratuito para todo mundo. Quem quiser aprender, quem quiser melhorar, quem quiser criar ferramentas internas ao programa, melhorar o código, melhorar uma série de coisas, pode, porque o código é aberto, está disponível para quem quiser aprender e usar à torta e à direita. Por isso, o fork, Before Arts, saiu
saiu dessa situação de ser apenas é só um programa melhorzinho com relação ao Blender. Não, os dois são muito bons, mas Blender é Blender, né? Então é tipo assim, é ficar com ele e vambora. E aí que tá, desde quando o Blender virou gratuito, ele só se expandiu, só cresceu. Óbvio que tiveram algumas mudanças bem fortes, entre a 2.49 para 2.5 houve uma diferença grande, da 2.7 para 2.8 também teve uma variação grande, da 2.9 para 3.0 foi também uma outra variação bem grande, principalmente de interfaces, mas de uma certa forma o Blender está chegando num ponto de mercado onde ele próprio já consegue ter sua carga de conteúdo e maneiras de trabalhar que facilitam diversos trabalhos, que a comunidade abraçou, aceitou, fez e foi muito bacana. O Blender funciona para a modelagem de cenários, como está sendo mostrado no vídeo, para modelagem de personagens, modelagem e animação, porque na parte de baixo do programa tem uma linha do tempo, e funciona como animação, funciona como editor de vídeo. Olha só que bizarro, o negócio é tão grande, é tão diverso dentro dele, que ele tem até um editor de vídeo dentro. Isso é muito bacana. Parte da programação do Blender é feita em linguagem Python, o que ajuda a ter uma certa familiaridade e facilidade na hora de programar. Apesar dele funcionar com outras linguagens, o programa em si não é só Python, tem várias outras. E isso é interessante porque é uma linguagem rápida, de acesso rápido, de manipulação fácil e que é muito bem aceita, tanto pelos usuários que estão aprendendo a programar, quanto pelo mercado como uma ferramenta disponível, uma linguagem disponível em ferramentas rapidamente acessíveis para fazer diversos trabalhos. Então fica aí como acréscimo informações interessantes para saber. E aí tá. Depois que o Blender foi definido como uma boa ferramenta, né, o mercado inteiro usa de forma... Não vou falar como sendo consistente, mas eu digo como sendo persistente. E nesse ponto o Blender conseguiu ter o seu nicho de trabalho muito bem-vindo. Até hoje, quem precisar produzir animação com software livre, ele é bem-vindo. Funciona com 2D, funciona com 3D. Tem muito canal na internet que fala das produções de Blender, tem muita gente boa, tem muito vídeo, muito treinamento em livros, em diversos sites MOOCs, que são aquelas plataformas fechadas de treinamento, tipo Udemy, Doméstica e por aí vai. Então são informações interessantes para ficar de olho. Para você que acompanha o canal, saiba que todos os dias 9, 18 e 27 dos meses teremos vídeos novos aqui. Então corre lá, fica atento, marca na agenda e acompanha a gente. E aí com isso, sabendo que existem esses locais de divulgação, né? Também é bom lembrar que alguns anos atrás, ou seja, em 2022, que é que eu estou fazendo essa gravação, então coloco em 2016, por aí, 2017, a Rede IFE, né, Instituto Federal, no caso do estado do Rio de Janeiro, fez concurso público, tanto para permanente quanto para temporário, que a ferramenta base era o Blender. E aí, o fato de existir esse tipo de concurso é interessante porque mostra como ele é relevante para alguns setores. No caso, o Instituto Federal em si, ele estava começando e tal, estava estabilizando o curso de jogos dele na rede. E aí você imagina, pô, preciso de uma ferramenta gratuita, rápida, porque a rede não tem condição de pagar por atualização de programa e atualização de computadores como o mercado pede, mas eu preciso ensinar os conceitos básicos. E essa foi a grande sacada da própria rede, né? E aí que o estipular o Blender como ferramenta base é genial, fantástico, porque funciona e funciona muito bem. Vi trabalhos de alunos em 3D que você não imagina que eles fizeram. Os professores da rede eram fantásticos, eu trabalhei a parte básica do programa, mas tinha gente lá que sacava muito de animação, sacava de texturização, sacava de iluminação. Então era uma galera assim que, nossa, me surpreende até hoje a capacidade deles de conseguir usar um programa da forma como eles usam. Então capacidade não falta. A vontade dos alunos também existe bastante, óbvio, não é todo mundo que vai conseguir fazer esse trabalho no mesmo nível, mas sim, saem trabalhos bacanas.
Não é fácil, óbvio que não é e nunca foi. Mas é algo interessante a ficar de olho. Eu, pelo menos, na época que trabalhava no IFE, vi muita coisa legal. E é óbvio também, participei de projetos, participei de pequenos trabalhos dos alunos, vi jogos feitos em Game Jam, vi jogos feitos no final do semestre, vi trabalhos de arte depois, acompanhando os alunos, vi o trabalho de um aluno específico que fez uma animação de uma pessoa fazendo patinação no gelo, que ficou maravilhosa. Até outros professores da minha época falaram, caramba, que trabalho legal para o aluno. E realmente, ficou muito lindo, ficou muito bacana. Então, nesse conjunto de informações, de situações específicas do Blender, ele é uma ferramenta extremamente acessível, só depende de tempo para aprender. Tem uma quantidade de atalhos bizarramente grande, tem uma quantidade de trabalhos extras que podem ser feitos, tem a questão de texturização, iluminação, tem a abertura de UV, para quem conhece 3D, UV é uma das coisas mais chatas que tem. O próprio sistema de animação em qualquer programa 3D dá dor de cabeça para fazer, parentesco e tal. Cara, é trabalhoso. Inevitavelmente, infelizmente, 3D é algo trabalhoso e depende de máquina possante para isso. Mas ele é um trabalho que dá um retorno, sabendo fazer direitinho, cumprindo tudo que os clientes pedem, vai dar um retorno maravilhoso e não custa a fortuna que o Autodesk custa, né? Que é a grande dificuldade de todos. O Autodesk, até algum tempo atrás, estava R$ 5.500 a unidade de cada programa. Ou seja, se eu precisar pegar um AutoCAD, um 3D Max e um Maya, cada um deles na mesma máquina vai sair a 5K e meio. Que é isso, sabe? Fora o Moodbox, que pode ser usado para modelagem orgânica, que substitui o ZBrush, que é mais ou menos o mesmo preço do ZBrush, mas ele não é tão eficiente quanto o ZBrush. E aí dentro do Blender eu tenho a modelagem orgânica com o Sculpt, que é outra forma de trabalhar dentro do Blender que facilita bastante o trabalho da galera. Não é o melhor, não é o mais eficiente, mas dentro de tudo aquilo que existe disponível, sim, é algo fantástico que precisa ser pelo menos ressaltado assim, que funciona. Funciona, está disponível e tem possibilidade de se aprender e trabalhar com ele. No ponto da indústria, e aí sim é do cinema, e cinema TV, é possível fazer também com ele vários trabalhos. Até onde eu soube, teve já campanha da Coca-Cola feito com Blender, isso, se eu não estou errado, foi lá pelo Oriente, ali no Oriente, nos países árabes, e também teve alguma coisa em Israel, e teve naquele do Johnny Walker, até onde eu soube, que o Gigante Acordou, que também foi feito em Blender, que acontece até no Rio de Janeiro. E aí você vê, cara, é grande, vale a pena aprender porque já tem muito destaque no meio do caminho. E aí fica a animação que fiz no final do vídeo. Diminuindo um pouco a incidência aqui de barulho, porque senão fica ruim para fazer a gravação. E ok. E